Caros amigos, honrosos membros da Força Nacional de Segurança Pública, meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, sócio fundador da Levels Inteligência em Relações Governamentais, fui servidor do Senado Federal e estou aqui a convite do Dr. Júlio Leão, que já representa centenas de vocês na ação para reverter a desmobilização dos senhores, a ilegal desmobilização que vem sendo determinada pelo Ministério da Justiça. O que nós verificamos, e já adiantamos para os senhores em vídeo anterior, é que este processo precisa ir além. Os senhores precisam de uma representação forte no Congresso Nacional, e é isto que nós nos propomos. É importante a gente pensar, nesse momento de novo governo, nesse momento de mudança do Congresso Nacional, qual o papel da Força Nacional de Segurança Pública? Qual o seu papel reservista dentro da Força Nacional? Como isso será tratado no nosso país nos próximos anos? Bom, eu queria explicar para vocês rapidamente o que é a Levels. A Levels é a primeira startup de relações governamentais do Brasil. O que isso significa? Significa que nós defendemos os seus direitos de uma maneira inovadora. Nós unimos ciência de dados, sociologia, ciência política e direito para defendê-lo de uma maneira integral, para entender o que a sociedade pensa, entender o que os parlamentares pensam e poder agir de uma maneira ética, correta e vitoriosa. Bom, a Levels já vem trabalhando há bastante tempo e com isso temos conseguido um bom destaque na mídia nacional. Diversos meios de comunicação já ressaltaram os nossos estudos, que foram inovadores ao longo desta última eleição, detectando movimentos antes deles começarem a tomar força e permitindo a tomada de decisão acertada. Bom, entrando já no caso de vocês, eu vislumbro um contexto em que nós temos riscos e oportunidades. Oportunidades por quê? Nós temos um governo forte, com apoio popular e foco em segurança pública. Nós temos um governo que valoriza os militares, que valoriza os homens da segurança. De outro lado, nós temos um país com uma forte crise fiscal, que precisa cortar gastos e precisa fazer uma reforma da Previdência. No meio deste caminho estão os seus direitos. Para onde esta corda for puxada é para onde irão os direitos dos reservistas que atuam na Força Nacional de Segurança Pública. Bom, para defendê-los nós mapeamos hoje duas grandes resistências que nós simplificadamente colocamos nesses dois exemplos. A resistência da imprensa, que vê os membros da Força Nacional como um membro de custo muito alto, como uma força que tem um custo elevado, graças a esse modelo de pagamento por diárias. E há também uma resistência corporativista, membros de forças públicas, como forças policiais, militares e civis, muito bem representados no Congresso Nacional, com bancada própria, que veem nos membros reservistas da Força Nacional um cidadão de segunda classe, um servidor de segunda classe. Para nós avançarmos contra estes absurdos, nós precisamos nos fortalecer. Bom, para isso, eu proponho aos senhores que seja adotado um novo discurso. Esse discurso precisa, lógico, de estudos ainda mais profundos, mas a lógica básica é: o membro da Força Nacional, o reservista, ele não pode ser alguém que trabalha um dia. Os senhores muito bem sabem que essas contratações não são para você trabalhar um dia, uma semana. São meses, em Roraima, nas fronteiras, subindo o morro no Rio de Janeiro, expondo-se aos perigos. Então, vocês precisam ser conhecidos como servidores públicos federais, servidores públicos civis que são. Assim, vocês estariam em uma categoria que tem previsão constitucional, vocês teriam, dentro de um conjunto de categorias que está há mais de 20 anos recebendo desta forma, teriam seus direitos trabalhistas e previdenciários devidamente protegidos, seus direitos trabalhistas e previdenciários devidamente protegidos. Estariam também passando por um processo seletivo público, ainda que simplificado. Isso importaria em redução de custos ao governo, que pagaria salário e não pagaria diária. Ainda que não saísse mais barato o salário de vocês ganhariam a mesma coisa, mas sairia mais barato para o governo. Bom, quais são os nossos objetivos neste momento? Nós temos 4 objetivos centrais. Nós temos o objetivo de sobreviver, de nos manter dentro da Força Nacional. Nós temos o objetivo
de ter os nossos direitos trabalhistas preservados e temos o objetivo de termos o nosso mais básico e constitucional direito à aposentadoria preservado e retomado. Para cumprir esse objetivo, eu preparei um plano de 8 passos para ser cumprido. Veja bem, em nossa experiência no Congresso Nacional, é possível verificar e afirmar que você não pode jamais chegar e simplesmente pedir. Você precisa criar um contexto político favorável ao seu pedido. As coisas não existem no nada. Você precisa ser conhecido, você precisa se fazer presente, você precisa ser chamado à conversa. É assim que o jogo funciona. E nós, que temos a experiência de trabalhar com relações governamentais, viemos trazer a democracia e a ética para esse jogo ao serviço de vocês. O primeiro passo é existir. O segundo é ser admirado, ter uma boa imagem perante a opinião pública, ter um campeão que o defenda, ter apoiadores, sentar na mesa, ser, enfim, uma solução e não um problema. E quando você se torna solução, você se torna indispensável. Este é o momento em que você é atendido no seu pleito. E como é que a gente faz isso? Bom, todos esses passos têm subpassos. Todo planejamento estratégico tem sua tática. Como que nós seremos? Como que nós existiremos? O primeiro passo é muito simples. É necessário existir uma associação nacional dos membros reservistas da Força Nacional de Segurança Pública. Eu não posso chegar jamais no Congresso e dizer eu represento alguns servidores. Senão eu não sou ouvido, senão o parlamentar vai pensar que eu represento uma minoria. Agora, quando você se coloca como uma associação de classe, você impõe respeito, você tem de ser ouvido. Inclusive, você tem direito a ingressar mais livremente no Congresso, porque você exerce um papel fundamental na democracia brasileira. Como ser admirado? Ser admirado é criar uma imagem positiva. Ora, os senhores membros da Força Nacional exercem um papel brilhante há mais de 14 anos. Em todos os piores momentos da história brasileira, foram os senhores que foram chamados para intervir, com sacrifício das suas famílias e das suas vidas. Isto precisa ser reconhecido, essa história precisa ser dita. Nós fazemos um trabalho de relações públicas e institucionais, então verificamos quais os melhores canais para contar a verdade, contar o papel essencial que os senhores têm na nossa segurança pública. Segundo passo é ter um campeão. O que isso significa? Dentro do Congresso, todos os parlamentares não são iguais entre si. Existem aqueles que são vistos como lideranças e existem aqueles que apenas seguem. É preciso, dentre as lideranças, escolher alguém de renome, de respeito, de respaldo, que possa adotar a pauta como sua. E aí você utiliza licitamente do respaldo que esta pessoa, que este parlamentar já criou ao longo de anos de trabalho. E este parlamentar tem que ser muito bem escolhido, pois um campeão que lhe prejudica pode ser uma âncora. E você precisa, lógico, também de apoiadores. Isto serve para dividir os seus ônus, dividir os seus custos e dividir os seus riscos políticos. É preciso criar uma rede suprapartidária. Você não pode ser alguém do governo ou da oposição, pura e simplesmente. Você tem que estar a serviço do Brasil. A partir deste ponto, você passará a sentar na mesa, a poder colocar a sua visão de mundo, a poder dizer o que os membros da Força Nacional de Segurança Pública têm a colaborar com o país. Nesse momento, você vai ajudar o país. Você vai dizer, eu tenho uma solução, eu tenho um método para resolver este problema, eu sou a solução. O passo seguinte é óbvio, você exerce a solução, essa solução resolve efetivamente um problema e a sociedade passa a reconhecer que você é indispensável. Ora, o que acontece com alguém indispensável? Este alguém faz demandas naturais dentro do seu democrático direito. E aí você é atendido, porque aí você está numa posição de poder, você está numa posição de força. O governo precisa de você, a sociedade precisa de você. O governo sabe que se for contra essa categoria, a sociedade estará do lado dela. E neste momento, o governo vai lhe atender, porque a sociedade vai lhe atender. Bom,
E para isso nós precisamos, como eu disse, ponto 001, fazer uma associação. Mas, doutor Fábio, para que serve essa associação? Serve só para isso? É claro que não. A associação ela vai buscar acolher, englobar, unir, integrar todos os servidores da Força Nacional de Segurança Pública. Com isso, nós poderemos prestar assessoria jurídica de qualidade ampla, sem ter que criar maiores custos. Nós teremos uma assessoria de imprensa para cuidar da imagem dos senhores. Nós poderemos fazer também essa atuação no Congresso Nacional. E isso trará também uma rede de benefícios e de outros apoios aos senhores em diversas áreas, dando cada vez mais força para a categoria, atraindo mais membros e colocando vocês na posição de destaque e dignidade que merecem. E como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar de diversas formas. A primeira, como eu disse, formulando essa estratégia, identificando a visão que os senhores têm na mídia e no Congresso, identificando como mudar essa visão, identificando com quem falar, como falar, quais gatilhos utilizar, para que nós criemos um mapa da mina, para que nós criemos uma forma de atuação correta, baseada em dados, baseada em ciência, não baseada em achismo. A partir disso é uma questão de aplicação tática, de preparar cada passo, de fazer cada conversa da melhor maneira possível, de criar os melhores argumentos jurídicos e políticos possíveis e imagináveis em defesa do seu digníssimo direito. Então é hora de ir a campo, é hora de dialogar, repetidamente dialogar. É hora de se fazer presente, se fazer ouvido, se fazer solução e se fazer indispensável. E a Lévios estará com os senhores todo o caminho nesta caminhada. Nós queremos estar com você, com a associação dos membros da Força Nacional de Segurança Pública que os senhores irão criar para proteger e apoiá-los no seu digníssimo direito. Muito obrigado.